Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre Alexandre de Moraes, que disse que acha que o Trump vai reverter as tarifas contra ele sozinho, porque ele está conversando com a administração Trump através de canais diplomáticos e que está fazendo chegar ao Trump as informações corretas sobre a situação dele, como que o Bolsonaro é culpado mesmo, como é que isso tudo é certinho, que está tudo normal, não tem nada errado na ação dele aqui no Brasil, apesar dele ter uma ação contra o Trump na Flórida, né? Lembra que o Trump está acionando o Alexandre de Moraes na Flórida e coisa e tal. E a impressão que dá é que o Alexandre de Moraes está totalmente em outro mundo, né? O cara está virando em outro mundo, está numa outra estratosfera que não está no planeta Terra, né? Mas na verdade não é isso. Esse tipo de coisa ele está falando não é para ele. Ele sabe que o caso dele não tem volta, né? O que ele está falando é aquilo que eu falo para vocês. Ele tem que convencer o pessoal que está debaixo dele, os amigos dele, o pessoal que trabalha para ele. Está todo mundo nesse momento morrendo de medo, né? Porque se ser associado com Alexandre de Moraes fica estranho, né? Fica uma coisa ruim, né? Tá mais do que claro que estão fazendo merda. Eles sabem disso, né? E aí ele teme que essas pessoas comecem a abandonar ele. Ele teme que, por exemplo, os outros juízes da Suprema Corte não queiram mais votar com ele. Então, o papel dele, ele está falando isso daqui, ele sabe que não tem nenhuma chance isso daqui, mas ele está falando isso numa de que, não, tô tranquilo, tô normal, não, o Trump vai voltar, eu vou explicar pro Trump direitinho o que está acontecendo aqui, ele vai perceber que tá tudo certo e coisa e tal. Eu não sei não, hein? Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam Peter, Tolete Molinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só que notícia assim, mais sem pé nem cabeça, né? Moraes diz esperar que Trump revogue as sanções contra ele. Não! Trump vai revogar sozinho, não tem nada aqui. Vamos ler o original, que isso aqui é uma cópia da matéria da Reuters, né? A Reuters está aqui, ó. Exclusivo, Brasil, juiz brasileiro que é alvejado pelos Estados Unidos está confiante que o Trump vai voltar atrás. Então ele está falando aqui, ó. O juiz no centro do escalonamento de tensões entre o Brasil e os Estados Unidos disse a Reuters que ele está contando com uma mudança, change of heart, uma mudança, né, de posições do presidente Donald Trump e para desfazer as sanções contra ele, que ele diz não tem consenso dentro do próprio governo americano. E eu não sei não, tá? Olha só, o governo americano é uma coisa muito grande. Se você entender a administração Trump, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. É verdade que existem outras pessoas no governo americano que não gostam, né? Até porque, tal lá como aqui, existe um grande número de funcionários públicos que são esquerdistas. Isso é normal. Acontece em qualquer país, né? Tem muitos que são de direita, tem muitos que são de esquerda. Então, haver pessoas que discordam da aplicação de sanção, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma também de que o Trump, a administração Trump está muito focada nisso daí e não planeja mudar isso daí. Até porque, lembra, né, o Trump foi afetado por isso, a Truth Social, né, a rede social do Trump, lá não é Trump Social, que é o nome da rede social, Truth é o nome da rede social, Trump Media é o nome da empresa, né? Que o Trump tem justamente nessa área, foi afetada, foi uma das empresas perseguidas pelo Alexandre de Moraes, com ordens absurdas para censura e não sei o que lá, para calar a boca. O Jason Miller, assessor amigão do Trump, o Jason Miller, foi interrogado aqui em Brasília, vocês lembram? O Jason Miller foi 2021 ou 2023, eu não lembro agora. Não lembro que ano exatamente que isso aconteceu, mas ele veio aqui ao Brasil para o CEPAC no Brasil, e na hora de ir embora, meu amigo, pararam o cara lá no aeroporto de Brasília fazendo perguntas, eu não sei o que lá, e um monte de... por ordem do Alexandre de Moraes, né? Prenderam ele por 3 horas lá no aeroporto de Brasília para questionamentos. Uma atitude que ninguém gosta, meu amigo. Ninguém gosta desse tipo de coisa. Ainda mais uma situação que não tem absolutamente nenhuma lógica. Que lógica é essa? Qual que é a lógica disso, né? Então, Jason Miller, muito próximo. O próprio Elon Musk, né? Para quem não sabe, o Elon Musk reatou com o Trump, tá? Teve um jantar na Casa Branca, se não me engano, ontem ou anteontem, alguns dias atrás, depois daquela reunião com o pessoal da Europa e coisa e tal, o Trump fez um jantar e o Elon Musk foi convidado, tava lá com a equipe toda. Parece que assim, não é que o Elon Musk vá voltar para a equipe do Trump, tá? Ele não vai voltar para o governo, não. Mas ele meio que fez as pazes com o Trump, né? A briga entre os dois lá acabou e então eles tiveram esse jantar e coisa e tal. Então, ou seja, meio que, né, o Elon Musk é um cara diretamente interessado. O Elon Musk tem uma pendenga direta com o Alexandre de Moraes. O nome do Elon Musk está no inquérito das fake news. Não, porque inquérito, o mundo está contra mim, todo mundo está brigando comigo. Só o que eu falo é verdade, diz o Alexandre de Moraes. Todo o resto é fake news, eu não sei o que lá.
O Alexandre de Moraes colocou restrições contra Bolsonaro no julgamento contra o suposto golpe de Estado que ninguém viu, que não tem lógica nenhuma, né? E o Trump demandou um fim para essa caça às bruxas e colocou 50% de tarifas no Brasil e colocou Moraes com sanções financeiras, né? E colocando os bancos brasileiros na berlinda, né? Apesar do medo da crise espiralar para relações bilaterais, o juiz expressou confiança na terça-feira à noite, ontem, que seu escritório em Brasília, que sanções seriam retiradas dele pela via diplomática, por canais diplomáticos, ou uma eventual ação na justiça americana. Eu duvido que ele coloque ação na justiça americana. Ele sabe que ele está errado, né? De novo, isso aqui, você pode olhar isso aqui e pensar, não, caramba, Alexandre de Moraes está fora da casinha, né? Ele não está nem sabendo o que está acontecendo, porque é lógico que o Trump não vai voltar atrás nesse caso. O Trump vê a situação pela ótica dele. Ele foi perseguido também lá nos Estados Unidos. Do mesmo jeito, aquele caso da Stormy Daniels lá, que disseram que ele pagou dinheiro para uma menina que não sei o que lá, que era prostituta e não sei o que lá. Sendo que nem é crime, tanto que a acusação contra ele, bom, primeiro ele disse que não foi nada, não teve nada disso aconteceu. Ele foi chantageado por essa moça, o advogado dele que cuidou desse caso, ele nem ficou sabendo da história. Agora, a acusação contra ele não é nem de pagar a menina, porque isso não seria crime, é que ele botou a contabilidade do dinheiro que ele pagou para o advogado que foi usado para pagar essa menina que estaria errada, ele tinha que ter botado aquilo numa categoria diferente da contabilidade. Olha que absurdo isso, cara. Que lorota é essa, cara? Que coisa mais absurda, né? É igual prender gente por cartão de vacina falsificado aqui no Brasil. Ah, é falsificação, é um crime. É verdade, é um crime, é falsificação. Procura nos tribunais brasileiros, vê quantos casos, quantas pessoas foram presas na história do Brasil por falsificação de cartão de vacina. Não tem nenhuma. O Mauro Cid foi a primeira pessoa que sofreu consequências penais de falsificação de cartão de vacina no Brasil. Porque não tem lógica, entendeu? Aquela coisa que é até crime, é verdade, mas, pô, para com isso, né? Enfim, e aí o que acontece nesse caso, né? O Alexandre de Moraes está dizendo aqui que não, que ele poderia, que uma demanda judicial é possível e eu ainda não encontrei um advogado brasileiro ou americano que duvide que eu possa derrubar esse caso nas cortes americanas. Ele pode ter encontrado isso se ele conversou com pessoas de esquerda, né? Porque a verdade é a seguinte, o caso dele é bastante crítico. Sim, ele matou o Clezão, né? O Alexandre de Moraes é o responsável pela morte do Clezão. Pessoas foram torturadas na cadeia por ordem dele. Então, se sim, o próprio Felipe Martins foi torturado por ordem do Xandão. Eles queriam obter uma confissão dele a qualquer custo, queriam ter delação premiada. Veja, quando tem esse tipo de coisa, muita gente tem uma ideia errada de que, por exemplo, em 64, os generais diziam que nunca deram ordem para torturar ninguém em 64. Mas teve tortura em 64, teve tortura durante a ditadura militar brasileira. Porque como é que funciona a coisa? O general lá em cima, ele não dá ordem, ele não vai virar para você, vai lá e tortura o cara, ele não vai falar isso. Ele vai falar, olha só, eu quero muito isso daqui, você tem que arrumar isso aqui para mim. Aí essa coisa vai descendo na hierarquia, isso vai tendo mais força, porque o cara aqui, ele bota mais pressão no cara de baixo, dá um jeito desse cara confessar, tem que confessar de qualquer jeito. Aí o cara vai falar pro cara, não, eu vou dar um jeito, ó, se esse cara não confessar, eu vou prender você, eu vou prender você. Até que quando chega no cara lá do pé de fábrica, o cara que está lá embaixo, que está realmente lidando, o guardinha que está lidando com o preso político, aí vira tortura. Entenderam como é que é a lógica? Não, eu duvido que tenha havido algum general brasileiro na época da ditadura militar que deu ordem para torturar a pessoa. Não é assim que funciona. Nunca o ditador dá ordem para torturar. Ele dá ordem para pega a informação do cara. Não, ele tem que confessar. O problema é que os de baixo dele vão cada vez aumentando mais a pressão. Quando chega lá na pessoa que vai efetivamente fazer o interrogatório, vira tortura. E foi o que aconteceu com o Felipe Martins. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes não mandou a Polícia Federal, não faz qualquer jeito para ele tortura ele, bota ele na solitária lá em Curitiba para ele confessar, para ele assinar a delação premiada. Ele não falou isso. Mas ele falou, ó, dá um jeito de pegar essa delação a qualquer custo, tem que conseguir essa delação de qualquer jeito. E aí isso foi descendo na hierarquia e acabou com a tortura do Felipe Martins. É assim, toda tortura é assim. O Putin não mandou o cara matar lá, fazer a pessoa, ele não precisa, ele fala só pro cara de baixo e sabe que a pressão, quando vai descendo na hierarquia, ela vai aumentando. E aí chega lá embaixo, o cara não tem alternativa, vai torturar, vai fazer a merda toda lá para conseguir atender a ordem do ditador, né?
Então sim, o Alexandre de Moraes é o responsável pela morte do Clesão, é responsável pela tortura do Felipe Neto, da mesma forma que os generais, embora nunca tenham falado nada, nunca tenham dado ordem para ninguém torturar ninguém, são os responsáveis pelas torturas que aconteceram no regime militar brasileiro. Porque, de novo, a ordem dele não é para torturar, mas a ordem lá de cima para conseguir informação a qualquer custo, aí, meu amigo, aí dá essa merda, né? Então, tá aqui, ó, ele diz que uma contenda judicial, ele poderia entrar na justiça americana e conseguiria reverter isso daí. Mas, nesse momento, eu escolhi esperar. Essa é a minha escolha. É uma questão diplomática para o país. Por que ele decidiu esperar? Ele decidiu esperar porque ele sabe que está errado, né? No final das contas, ele sabe que se entrar na justiça de lá, vão levantar os casos todos dele aqui e vão ver que realmente ele fez um monte de coisa errada, né? Se ele se colocar na justiça de lá, ele está ferrado. Então, de novo, isso reforça o que eu estou dizendo aqui, que o que ele está falando aqui, assim, você poderia entender como ele está totalmente detachado da realidade. Não, ele está falando isso, não é para mim, não é para você, é para o pessoal que trabalha para ele, é para os familiares dele. Não, tá tranquilo, tudo normal, não é nada, eu vou entrar na justiça, resolvo isso. O Trump vai mudar de ideia, a qualquer momento ele está mudando de ideia aí, né? Aqui, ó. E ele está falando então que ele diz que acredita na diplomacia, que vai restaurar a sua posição, que ele já tem pessoas... Aqui, ó, uma vez que a informação correta foi passada para os Estados Unidos, como está sendo feito, e as documentações cheguem às autoridades americanas, eu acredito que não será necessária nenhuma ação legal para reverter as sanções. Eu acredito que os Estados Unidos irá, por si só, reverter essas sanções, disse o Alexandre de Moraes, né? Ou seja, está muito claro que a estratégia dele, ele acha que vai ter que aguentar 3 anos com sanção, depois que o Trump sair do governo, ele vai entrar com esse caminho diplomático para tentar sair disso daí, né? Mas, de novo, a chance disso é muito pequena, até porque a maneira que ele teria para fazer isso seria justamente através de uma ação judicial. E a ação judicial, ele vai ter que apresentar, mostrar realmente que ele está livre dessas acusações que estão sendo feitas contra ele, né? Então, é isso daí. Essa é a história. Existe relutância no Departamento de Estado, muita relutância no Departamento de Tesouro, mas não quis dizer mais coisa. Entenda isso daqui. Não é que o Alexandre de Moraes esteja viajando, que ele fumou e está assim, falando essas coisas com nada, não. Ele está falando isso porque ele está tentando preservar as pessoas que estão debaixo. Não me abandone, é normal, é tranquilo. Aqui na Magnitsky é tão legal, é tão aconchegante. Aqui ficar na Magnitsky, aqui a gente não tem que se preocupar com cartão de crédito, não tem que se preocupar com fatura de banco, né? Anualidade, aquelas tarifas bancárias absurdas, é tudo tão tranquilo, a vida, é tão bom viver na Magnitsky, né? Então, essa é o meu diagnóstico dessa entrevista do Alexandre de Moraes aqui. Ele deve estar, eu fico imaginando, o cara deve estar muito mal, viu? Deve estar muito mal mesmo. A estratégia dele é essa, tentar aparentar normalidade. Não vai conseguir fazer isso muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.